Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom, eu tava meio sumido aí do YouTube, né? Tava operando por conta e tal. E recentemente eu voltei a fazer umas lives, tô com uma intenção de voltar à atividade aqui no canal, né? E assim, eu vim trazer e vou trazer para vocês atualizações semanais. Vou tentar trazer diário, mas assim, certeza semanal, mensal, do que a gente está conseguindo fazer na sala aí, tá? E posteriormente a gente está finalizando de desenvolver um robô para operar automaticamente essa estratégia que a gente usa, tá? E depois, talvez a possibilidade de fazer um copy trade, alguma coisa nesse sentido. Fechou? Então, deixa eu mudar aqui e para mostrar para vocês o que a gente tem de resultado aí, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no relatório de performance. Então, esse foi nosso resultado semanal, tá? Então, R$ 232, tá? Então, assim, estratégia, gente, 100% objetiva, tá? Não existe subjetividade nenhuma nesse modelo operacional, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Sem médio para trás, sem gale, sem nada, tá? Só estratégia, stop, alvo e vai. Então, assim, a nossa estratégia, ela usa a alavancagem do que a gente já ganhou. Então, se a gente está numa sequência legal, a gente usa um método para arriscar o que a gente ganhou. Quando isso dá certo, a gente consegue aumentar expressivamente o resultado arriscando pouco. Quando dá errado, a gente só devolve aquilo que a gente já fez. Porém, né, rodamos bases estatísticas aí e descobrimos que vale muito a pena fazer isso, porque geralmente a gente consegue sequências de dias de gain grandes. Então tem vezes a gente engata 10 dias na sequência, 8 dias, né? Então é uma coisa em tese comum aí pra gente, tá? Bom, então tá aqui R$ 232, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, fator de lucro 1,26, né? 90% das operações vencedoras. Então, assim, vocês podem até pensar, mas fez uma operação, se ele fez 10 operações e ele perdeu uma, e nessa uma ele devolveu tudo? Sim, mas é porque a gente usa a alavancagem a favor, né? Então, a gente pega esse resultado que a gente fez e alavanca ele, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado do mês aqui, como é que ficou, tá? Então, valor médio das operações. Isso daqui, gente, quantos contratos eu estou operando? 2 contratos apenas, tá? Então, mais ou menos aí o que a gente tem é 2,5, 3 mil por contrato, tá? No começo, às vezes a pessoa tem pouco dinheiro e tal, dá para começar com um valor bem menor, tá? Lógico que existe um risco maior. Por exemplo, aqui, né, teve um drawdown de 906. Tudo bem que foi depois que a gente conseguiu um lucro, né? Mas às vezes a pessoa tá com R$ 1.000, aí dá ruim, né, para fazer um contrato. Mas no geral, assim, é bem sossegado, tá? Eu falo para aumentar a quantidade de valor por contrato, porque a variação de capital em porcentagem ela tende a ser menor, tá bom? Mas assim, pelas nossas contas, 2 mil é um valor saudável. Mas assim, eu acho muito alavancado, né? Eu e o meu parceiro, a gente acredita que no começo você pode até alavancar mais, mas conforme seu capital vai crescendo, você tem que se expor menos ao risco, né? Então tá aí, tá? Os gráficos estão aqui e vou mostrar para vocês o relatório mensal, tá? Então, para vocês darem uma olhada. Então, ó, começamos negativo, então começamos o mês tendo loss, e aí a gente foi colocando uma sequência aqui. Então percebam que, ó, daqui para cá, nesse dia, ó, a gente fez mais ou menos uns R$ 400, certo? Daqui para cá, ó, a gente já fez R$ 600. E daqui para cá, a gente foi fazendo valores expressivos. Por quê? Engatamos uma sequência de gain. E aí a gente vai alavancando este gain. Tá? Então é isso que faz com que o nosso método seja melhor. Porém,
Ah, Bruno, eu não gosto de fazer isso, tal. A gente tem basicamente aí 3, 4 estratégias, tá? E cada estratégia traz um benefício, tá? Tem uma estratégia que você tem uma variação menor do capital e mesmo assim lucrativa. Tem uma que você tem uma variação maior do capital, você sai mais meses positivos. E essa aqui, que é o que a gente está usando agora, é a mais lucrativa. Ela varia um pouco o capital, mas não varia tanto o capital. Mas ela é a mais lucrativa. Porém, tem meses que ela vai fechar negativa por conta disso. Ela precisa engatar uma sequência. Mas assim, as estatísticas que a gente tem anual é fenomenal, assim, sensacional. Então, eu vou trazer para vocês aí durante o restinho do mês aí, nos próximos meses subsequentes, os resultados, tá? Então, temos 1.635 reais, tá? Percebe que desde o dia 9 a gente está meio que travado nessa região. Por quê? Então, estamos no dia 24. Por quê? Porque eu vou lá, ganho, e aí eu arrisco mais, ou arrisco aquilo que eu ganhei. Então, se eu perder, eu perco aquilo que eu ganhei. A não ser que eu pegue uma sequência muito grande de loss, né? Aí eu devolvo um pouco, mas é um pouco, não é tudo, tá? Então, aí, novamente, aqui eu ganhei, perdi, aí aqui eu fui ganhando e fui alavancando, né? Então, tem tudo isso na estratégia, tá denominado tudo isso. Além disso, aí tivemos um loss e hoje tivemos um gain. Então, assim, não existe a possibilidade de fecharmos esse mês negativo, tá? Muito difícil a gente conseguir fechar esse mês negativo. Praticamente, eu diria impossível. A não ser que todos os dias pra frente seja de loss, ainda vai sobrar uma quirelinha, tá? Mas assim, estatisticamente é bem difícil acontecer, tá bom? Deixa eu mostrar o resumo das operações para vocês. Então tá lá, ó, fator de lucro 1,87, 29 operações, tá? Máximo 2 operações por dia, tá? Se der 2 gains ou um stop, o que acontecer primeiro é o que vai definir a gente parando ou não, tá? Então, deu um loss, paro. Deu um gain, continuo. Deu 2 gains, continuo. Paro, perdão. Ou um gain, um loss. A partir do momento que eu tiver um loss ou 2 gains, o que acontecer primeiro, a gente tá encerrando as operações, tá bom? Hoje mesmo foi um dia bem tranquilo, assim, a gente finalizou o dia bem cedo, tá? Inclusive, estava com a sala ao vivo, que ficou aberta até 10h30, tá? E até 10h30 praticamente já tinha pagado, já tinha dado as 2 operações, tá bom? Então, 80% de operações vencedoras, tá? Esse é um método que ele acaba acertando bastante, tá? Ele perde, quando ele ganha menos do que quando ele perde. Quando ele perde mais. Porém, estatisticamente faz dinheiro, tá bom? Sequência vencedora, ó, que conseguimos esse mês 8 dias. Eu acho que foram 8 operações, né? Não 8 dias, 8 operações. Que eu acho que dá uns 4, 5 dias aí que a gente conseguiu. Porque teve dia que só teve uma operação. E você vê, ó, são operações um pouco mais longas, né? Média de operações vencedoras de 43, tá? O tempo médio das operações de 1 hora e as operações perdedoras 2 horas, tá? E basicamente é isso, tá, gente? Ó, o drawdown de R$900 para esses 2 contratos. Então isso daqui que eu tô mostrando para vocês é tudo 2 contratos. Fechou, gente? Então é isso. Vou tentar trazer mais atualizações para vocês aí durante o resto do mês e os próximos dias aí, tá? Vou voltar na ativa lá, vou criar um Instagram, vou divulgar aqui no grupo pra gente ficar postando lá os resultados e tal. E caso alguém tenha algum interesse, tá? Eu ainda a gente está trabalhando para finalizar robô e sala educacional e cursos também, talvez um copy trade, a gente está estudando a possibilidade, tá? Mas qualquer coisa, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar, saber mais sobre o projeto, só entrar em contato. Fechou? Tudo de bom para vocês. Tamo junto e